Se eu ficar calada, esse bebê não chega vivo até domingo. A frase saiu trêmula, mas firme, dos lábios de Nara, a nova faxineira da mansão Lacerda. Ela estava encostada na pia da cozinha, ainda com o avental sujo de leite, os olhos marejados e o coração disparado. Do quarto no andar de cima vinha um choro fraco, quase um sussurro. Era o bebê. O pequeno Miguel, 7 meses. O filho do milionário Arthur Lacerda, dono de uma rede de portos secos, um homem que trabalhava tanto que parecia ter esquecido o som do próprio lar. A mãe do menino, Helena, havia morrido no parto, tragédia que virou manchete nas colunas sociais. 2 meses depois, Arthur apareceu ao lado de Lorena Caldas, uma socialite deslumbrante, linda como as modelos de perfume caro. O país inteiro suspirava com o novo casal. Ninguém, absolutamente ninguém, desconfiava do que acontecia dentro daquelas paredes brancas. Nara chegou há apenas 3 semanas. Era uma mulher simples, do interior de Minas, acostumada a limpar chão, lavar roupa e agradecer por cada prato de comida. Falava pouco, mas observava tudo. E o que ela viu naquela casa rica a fez perder o sono. O bebê estava emagrecendo, chorando fraco, sem fome. As costelinhas apareciam. Lorena dizia que era uma fase, que o leite especial era o melhor do mercado. Mas o cheiro do leite não era normal. Tinha um amargor que subia pelas narinas e grudava na garganta. Certa manhã, quando foi jogar o lixo, Nara viu 2 bicos de mamadeira escondidos dentro do saco preto. O leite era ralo, aguado, quase transparente. "Quem é que afina leite de criança?" se murmurou, gelando por dentro. Guardou um dos bicos numa sacolinha por instinto. Sabia que algo ali estava errado, mas ainda não tinha a menor noção de até onde o mal podia ir. Lorena controlava tudo. Horários, visitas, remédios, até os passos da empregada. O quarto do bebê só era aberto quando ela permitia. E toda vez que Arthur viajava, o bebê ficava mais fraco. A mulher, com o rosto de anjo e o perfume doce demais, dizia a todos que estava sobrecarregada. Mas Nara reparava no brilho falso dos olhos, no sorriso treinado, no toque que nunca era de afeto. O motorista Dimas também chamava a atenção. Era um homem silencioso, sempre com o celular no modo avião, falando baixo atrás das portas. Ria sozinho, anotava coisas. Nara via e fingia não ver, mas anotava tudo no coração. Naquela sexta-feira, a mansão parecia um palco de novela. Jantar para investidores, câmeras, flashes, garçons. Lorena desfilava entre os convidados com o bebê no colo, como se fosse um troféu. Mas bastou os holofotes se apagarem e ela mandou uma enfermeira de confiança cuidar do menino. Só que ninguém apareceu. O quarto ficou em silêncio. O bebê sozinho. Nara subiu devagar, coração apertado. O quarto cheirava a perfume e desespero. O menino chorava baixinho, o corpinho quente, suando frio. Ela pegou nos braços e sussurrou: "Calma, pequenino. A tia tá aqui." Desceu escondida até a cozinha, preparou uma fórmula nova, sem truque, e deu pouquinho de cada vez. O menino agarrou a mamadeira com força, como quem reencontra a vida. Enquanto isso, na televisão da sala, Lorena aparecia sorrindo em uma entrevista. "Ser mãe é um dom, e eu recebi esse presente do destino." Nara olhou para a tela e sentiu o estômago embrulhar. Na mesma noite, ao limpar o corredor, viu Dimas saindo do escritório com um pequeno frasco incolor nas mãos. O rótulo arrancado, o cheiro químico. Nara engoliu em seco. No dia seguinte, pediu uma hora de folga dizendo que precisava buscar remédio para a mãe. Pegou um ônibus, atravessou 2 bairros e chegou ao posto de saúde, onde a prima da vizinha trabalhava como técnica. Entregou o restinho de leite que tinha guardado. Não demorou muito para ouvir a frase que fez suas pernas tremerem. "Isso aqui tá diluído demais e tem rastro de antialérgico." Antialérgico. Em leite de bebê. Nara voltou com o coração aos pulos. No portão, Dimas a esperava, o sorriso torto. "Sumiu, é? Tá achando que a madame gosta de empregada folgada?" Ela respondeu com calma, mas os olhos ardiam de raiva. "Fui orar." Ele riu, mas o olhar denunciou medo.
Naquela noite, Lorena e Dimas se trancaram no escritório. A luz acesa, vozes baixas, cheiro de gasolina e perfume caro. Nara se aproximou, descalça, o pano de chão na mão. Ouviu tudo. Falta pouco, amor. Quando o testamento sair, ninguém segura a gente. Dimas riu. E a criança? Amanhã à noite, dose dobrada. Acaba logo com isso. O corpo de Nara gelou. Abaixou-se sem respirar. Um vaso de cristal balançou, quase caiu. Silêncio. Tem alguém aí? Ela correu, se escondeu no lavabo, respirando baixinho, rezando o Pai Nosso como quem segura o mundo. Quando o perigo passou, ela saiu devagar. Mas algo chamou sua atenção. Um som fraco, como um choro atrás da parede. Passou a mão pelo papel de parede, sentiu uma fresta. Empurrou o quadro da escada e o painel cedeu. Dentro, uma pequena caixa com fotografias. Lorena com Dimas, em um motel barato. Lorena com um homem assinando papéis. Dimas entregando envelopes a uma médica. E no fundo, um pendrive com etiqueta Plano B. Nara sentiu o chão sumir. Guardou tudo no avental e fez uma promessa silenciosa. Se eu cair, caio falando. No dia seguinte, Lorena organizou um brunch beneficente para fotos. Chegou com um advogado sorridente que falava mole. É só atualizar umas coisas, querido, dizia ela, e Arthur, cansado, assinava sem ler. Nara, servindo café, viu a pasta original ser trocada discretamente. Aquilo era golpe. Durante a tarde, um pediatra apareceu para examinar o bebê, indicado por Lorena. Mas Nara já tinha visto aquele homem antes. O mesmo rosto da foto do motel. O mesmo símbolo do chaveiro barato no carro de Dimas. Era o mesmo anestesista da maternidade onde Helena, a mãe do bebê, tinha morrido. O sangue de Nara ferveu. Correu até a garagem, abriu o porta-luvas e encontrou envelopes com carimbos médicos. Era uma rede, um golpe montado peça por peça. E o alvo final era o bebê. Nara sabia que se denunciasse sem provas sólidas, ninguém acreditaria nela. Era só a faxineira histérica. Então fez o que sabia fazer melhor, esperar e observar. Mas naquela madrugada, o mal decidiu agir primeiro. O relógio marcava 2h03. As câmeras de segurança estavam apagadas. O alarme desligado. A casa dormia, menos Nara. Ela estava sentada ao lado do berço, rezando baixinho quando a porta abriu. E Babá Nova entrou com uma mamadeira e uma pequena seringa escondida no bolso. Pode deixar, eu dou, disse Nara. Firme. Não, é ordem da senhora, respondeu a babá, a voz trêmula. E quem paga a sua consciência? Retrucou Nara. A mulher hesitou, chorou. Eu preciso do dinheiro. E se fosse o teu filho? A babá desabou. As mãos tremeram. A mamadeira caiu no chão. O bebê chorou. Nara ligou o celular e começou a gravar. Fala o que tem nesse leite. 2 gotas a mais hoje. Para terminar logo, confessou a babá, chorando. Nara agarrou o bebê e correu escada abaixo, mas Dimas já estava ali, no corredor. Sombra grossa, sorriso cruel. Acabou, mocinha. Entrega o que você achou. Ela recuou, apertando o bebê contra o peito. Se encostar, eu grito a casa. Ninguém vai ouvir. Vai sim. Dimas avançou. Nara enfiou a mão no avental e mostrou o pendrive. O juiz vai ouvir. Como você pegou isso? No teu esconderijo, atrás do quadro. Ele rosnou, partiu para cima. Ela, num reflexo, acertou o olho dele com a ponta da mamadeira. O grito ecoou. O bebê chorou. As luzes acenderam. Lorena apareceu de robe de seda, maquiagem intacta, falsa calma. O que está acontecendo aqui? Nara respirou fundo. O espetáculo de vocês acabou. E antes que alguém reagisse, ela apertou o play no celular. As vozes de Lorena e Dimas saíram claras, nítidas. Dose dobrada. Amanhã termina tudo. O rosto de Arthur, que descia as escadas confuso, empalideceu. O que é isso? Lorena tentou se justificar, o choro ensaiado. Essa mulher enlouqueceu, amor. Mas a babá, atrás da porta, soluçava. É tudo verdade. E foi nesse instante que o destino mudou. O bebê, no colo de Nara, abriu os olhos e, pela primeira vez em semanas, mamou sem vomitar. E se você está acompanhando essa história até aqui, já se inscreve agora no canal.
Porque o que vem a seguir é de tirar o fôlego, o momento em que a verdade explode e ninguém mais consegue esconder o que aconteceu naquela mansão. A mansão Lacerda nunca tinha visto tanto barulho. O som do choro do bebê, misturado à voz rouca de Nahara, ecoava por cada corredor. Lorena tentava manter a compostura, mas a máscara de calma já se desfazia. Dimas, com o olho inchado e o sangue escorrendo pelo canto, cambaleava tentando explicar o inexplicável. Arthur, de camiseta e calça de dormir, olhava de um lado para o outro como um homem que acorda no meio de um pesadelo e não sabe mais onde é o sonho e onde é a realidade. "Alguém me explica o que está acontecendo aqui?" E gritou ele, segurando o corrimão com a respiração pesada. Nara não hesitou. "O seu filho está sendo envenenado. E quem devia protegê-lo estava tentando matar o senhor também." Um silêncio mortal caiu sobre o hall. Lorena arregalou os olhos, fingindo choque. "Você perdeu o juízo, Nara. Tá me acusando de quê?" "De tudo", respondeu a faxineira firme. "De adulterar o leite, de falsificar documento, de enganar esse homem que só confiou." Mentira. Lorena deu um passo à frente, mas Nara levantou o celular, o vídeo ainda rodando. A voz dela mesma, em meio aos sussurros com Dimas, ecoou viva e sem cortes. Amanhã à noite, dose dobrada para acabar com as consultas. Arthur sentiu as pernas cederem. Encostou na parede, as mãos no rosto. "Lorena, o que é isso?" Ela tentou se aproximar, mas o bebê tossiu forte, quebrando o instante. Nara, desesperada, o balançou devagar, acariciando a cabecinha. "Respira, anjinho. Vai ficar tudo bem." Lorena, vendo a cena, trocou o tom. De doce a venenoso em segundos. "Isso é uma armação. Essa mulher tá obcecada por você, Arthur. Tá usando o bebê para se aproximar." Nara piscou devagar, sem desviar o olhar. "Se o senhor acha que eu sou louca, me deixa ir até a delegacia. Levo comigo o pendrive, o leite, as mensagens, e o senhor decide depois quem é doente aqui." Dimas tentou reagir, mas o som de sirene cortou o ar como navalha. Arthur levantou a cabeça. "Você chamou a polícia?" "Chamei", disse Nara sem medo. "E se for para morrer por isso, que seja com a verdade na boca." Os faróis das viaturas iluminaram o portão. Lorena ficou imóvel, o olhar perdido. A maquiagem começou a borrar, não de choro, mas de raiva. Dimas engoliu seco. Os policiais entraram, 2, depois 4, com as lanternas cortando o breu. "Recebemos denúncia de tentativa de homicídio infantil." Lorena tentou usar o charme que salvava contratos. "Oficial, deve haver algum engano. Eu sou Lorena Caldas, esposa de Arthur Lacerda." "Ex-esposa", corrigiu Arthur baixo, como quem engole uma faca. Nahara entregou o celular e o pendrive. "Aqui estão as provas." "O frasco está na gaveta do escritório." Um dos policiais subiu. Encontrou o vidro incolor com o fundo molhado. Outro trouxe a mamadeira caída no chão, o bico manchado. Dimas começou a suar frio. "Eu não fiz nada. Eu só seguia ordens." "Ordens de quem?" E perguntou o policial. Da senhora Lorena." "Mentiroso!" gritou ela histérica. "Ele me persegue, me ameaça." Mas o pendrive falou por si. No vídeo, Lorena aparecia nítida, elegante, fria, instruindo a babá. 3 gotas é demais, 2 é o ideal. "Ele vai parecer só doente, não morto." O policial olhou para ela e murmurou. "Isso aqui basta." Arthur estava estático. O mundo desmoronava e ele ainda tentava juntar os pedaços na cabeça. "Por que, Lorena? Por quê?" Ela o encarou com o olhar de quem já perdeu tudo e ainda assim não se rende. "Porque eu merecia essa vida. Porque você me devia. Eu entrei na sua casa quando você era um caco, e tudo o que ganhei foi um anel e uma sombra." Nara segurou o bebê, o pequeno agora respirando melhor, os olhos mais vivos. "E o que o senhor devia era morrer, é isso?" Lorena riu. "Morrer não. Só sair do caminho." Os policiais a algemaram. Dimas, aos prantos, tentava esconder o rosto. Quando passaram pela sala, Lorena se virou e lançou o último veneno. "Você acha que é heroína, Nara? Vai ver quanto tempo o mundo lembra do nome de uma faxineira."
Nara respondeu com um olhar calmo. O suficiente para esse menino crescer, sabendo que teve quem lutou por ele. Na delegacia, a madrugada virou um redemoinho de perguntas, depoimentos e lágrimas. A médica cúmplice foi encontrada e confessou. Disse que Dimas entregava os frascos e que Lorena pagava em dinheiro vivo. Tudo registrado em transferências feitas do Wi-Fi da mansão. O delegado, experiente, olhou para Arthur e soltou. O senhor tem sorte. Mais um fim de semana e esse bebê não veria a segunda-feira. Arthur chorou em silêncio, cabeça baixa. Eu não vi, eu não quis ver. Nara tocou o ombro dele. Cego de dor é diferente de cúmplice, doutor. Mas agora o senhor precisa ver. Os dias seguintes foram uma mistura de manchetes e incredulidade. Socialite presa por tentativa de homicídio, diziam os jornais. As fotos mostravam Lorena sendo levada algemada, o rosto ainda impecável. Mas nos bastidores, um novo capítulo surgia. Durante o depoimento, o advogado de defesa apareceu com uma pasta cinza. Minha cliente apenas atualizava o testamento em favor do herdeiro. O promotor, atento, abriu os papéis e riu de canto. Interessante. O testamento falso exclui o bebê completamente e transfere todos os bens para uma ONG chamada Esperança do Amanhã. ONG beneficente, rebateu o advogado. Fantasma, corrigiu o promotor. Criada há 8 meses, presidida por ninguém menos que Lorena Caldas. Arthur ficou mudo. Nara, presente como testemunha, observava cada reação. Essa mulher não queria só o dinheiro. Queria apagar o nome da mãe dele, apagar o menino. O promotor assentiu. E talvez a própria história. Mas o caso não parava por aí. No meio das investigações, surgiu uma mulher de semblante firme, a irmã de Helena, a mãe falecida. Chamava-se Luciana. Trouxe documentos, exames e uma denúncia antiga sobre a morte de Helena no parto. Minha irmã não morreu por complicação natural. Disse com voz firme. O anestesista que assinou o laudo é o mesmo da rede de Lorena. O nome dele estava no chaveiro que Dimas carregava. O delegado arregalou os olhos. Quer dizer que tudo começou antes? Luciana assentiu. Antes de o bebê nascer. Lorena já estava de olho em Arthur, no dinheiro, na vida dele. Só precisava que Helena desaparecesse. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Arthur recuou na cadeira. Meu Deus! Nara o observava, o bebê dormindo no colo. Agora o senhor entende por que o mal às vezes se disfarça tão bem. Ele entra de salto alto e perfume caro. Nos dias que seguiram, as provas se multiplicaram. As mensagens entre Dimas e Lorena, os vídeos, o pendrive e os carimbos falsos. O Ministério Público pediu prisão preventiva e congelamento dos bens. Mas o golpe tinha raízes fundas. As doações para a ONG vinham da própria empresa de Arthur, desviadas com assinaturas falsas. Era dinheiro lavado, escondido sob a capa da caridade. Na audiência final, Lorena apareceu com o mesmo olhar calculado, mas sem o brilho. Dimas, do outro lado, cabisbaixo, confirmou cada passo do plano. O juiz ouviu em silêncio e, antes de decretar a sentença, olhou para Nara. Se a senhora não tivesse visto o que ninguém quis ver, esse bebê não estaria aqui hoje. Ela baixou os olhos. Eu só fiz o que o certo mandava. Não, respondeu o juiz. A senhora fez o que a coragem mandava. A sentença veio firme. Prisão para Lorena e Dimas, cassação de bens, investigação sobre a morte de Helena. Arthur saiu da audiência com o filho no colo. Nara caminhava ao lado, sem saber se ria ou chorava. Eu não tenho palavras, disse ele, olhando o pequeno Miguel dormir. Você salvou o que restava da minha vida. Eu só salvei um bebê, doutor. O resto é com Deus. Mas o destino ainda tinha uma última reviravolta. Uma semana depois, enquanto arrumava o quarto de Miguel, Nara encontrou uma carta antiga atrás do armário, escrita à mão, com a caligrafia delicada de mulher. Era de Helena. Se algo me acontecer, peço que cuidem do meu filho com verdade. Porque eu sinto que há olhos demais sobre nós. Nara levou a carta até Arthur. Ele leu devagar, as lágrimas caindo. Ela sabia.
Antes de morrer, ela sabia. O silêncio dos dois foi quebrado pelo riso fraco de Miguel. O bebê esticou a mãozinha e agarrou o dedo de Nahara, como se escolhesse guardiã. Arthur respirou fundo. Você não vai mais limpar chão, Nahara. Quero que fique aqui, como cuidadora principal do meu filho. Com salário digno, casa e o que precisar. Ela sorriu de leve. Eu só quero que ele viva. O resto a vida ajeita. Arthur assentiu. E ajeita mesmo. Às vezes, o milagre está nas mãos mais simples. O sol entrava pela janela, banhando os três numa luz quente, quase divina. A mansão, antes símbolo de aparência e engano, agora tinha cheiro de recomeço. E o narrador te diz, não subestime quem limpa por fora e enxerga por dentro. Porque às vezes é a coragem de uma alma simples que muda o destino de um império. E se essa história te arrepiou tanto quanto me arrepiou para contar, já se inscreve agora no canal, deixa o like e comenta aqui, em que parte o seu coração disparou. Foi quando ela enfrentou tudo sozinha ou quando a verdade veio à tona? Eu quero saber o que você sentiu, porque histórias como essa nos lembram que a fé, quando se mistura com coragem, é capaz de ressuscitar até o que o mal tentou enterrar. O sol nascia preguiçoso sobre a mansão Lacerda, espalhando um brilho dourado pelas janelas altas. Mas naquela manhã, o silêncio que antes era pesado, agora parecia leve, quase sereno. Miguel dormia no berço, o rostinho tranquilo, os lábios úmidos de leite verdadeiro, não mais do veneno que o consumia aos poucos. Ao lado dele, Nahara observava, os olhos marejados. Pela primeira vez desde que pisou naquela casa, ela respirava sem medo. No corredor, passos se aproximavam. Era Arthur. O homem parecia mais velho, o cabelo despenteado, a barba crescida. Mas o olhar tinha voltado a ser humano. Ele dormiu bem? E perguntou, quase sussurrando. Como um anjo, respondeu Nahara com um sorriso tímido. Arthur assentiu, cruzando os braços. Sabe, ainda me pergunto como não vi nada. Tinha câmeras, médicos, seguranças, mas o mal estava dentro. Nahara olhou para ele com compaixão. O senhor perdeu a mulher que amava. E quando a dor entra, ela cega. Eu já vi isso antes. Gente boa que vira sombra de si mesmo. Ele sentou na poltrona ao lado do berço. Eu achava que dinheiro protegia, que bastava contratar os melhores, mas o que salva mesmo é quem cuida de coração, completou ela. Os dois ficaram em silêncio, observando o bebê respirar. Cada inspiração era uma vitória. Lá fora, os jornais ainda estampavam o escândalo. Socialite presa por envenenar bebê. Escândalo na elite. Plano milionário é desmantelado. Mas dentro daquela casa, o assunto era outro. Reconstrução. Nos dias seguintes, Nahara virou o centro das atenções da imprensa. Repórteres batiam no portão, querendo entrevista. Mas ela recusava todos. Não quero fama, quero paz, dizia. Ainda assim, a história da faxineira corajosa correu o país. Igrejas a mencionavam em sermões, rádios contavam o caso como milagre. Certa tarde, quando voltava da cozinha com uma mamadeira, ela encontrou Arthur na sala, segurando uma caixa. Achei isso entre as coisas de Helena. Tem documentos da empresa e uma carta para você. Para mim? Ela perguntou surpresa. Ele entregou o envelope. Nahara abriu devagar, o coração acelerado. Querida Nahara, se essa carta chegar até você, é porque o destino quis que nossos caminhos se cruzassem. Sempre acreditei que a vida manda anjos disfarçados quando estamos em perigo. Cuide do meu filho com o amor que eu não pude dar. E nunca deixe o medo calar a sua voz. As lágrimas vieram sem aviso. Ela olhou para Arthur e balançou a cabeça. Ela pressentiu tudo. Helena era assim, disse ele com um sorriso triste. Vivia dizendo que certas pessoas chegam para cumprir missão. E o senhor acha que eu cheguei para isso? Eu tenho certeza. O bebê acordou balbuciando sons indecifráveis. Arthur se levantou e o pegou no colo com cuidado. Ele parece mais forte. É a fé trabalhando por dentro, respondeu Nahara. Os dias viraram semanas e a mansão foi se transformando. As paredes antes frias ganharam cor. O quarto do bebê agora tinha desenhos, brinquedos, risadas.
A dor ainda morava ali, mas em silêncio, como uma lembrança que já não manda mais. Mas a vida, mesmo quando parece calma, sempre guarda surpresas. Certa noite, um carro preto parou discretamente diante do portão. Um homem de terno cinza desceu, com uma pasta na mão. Boa noite. Sou advogado da família Caldas. Arthur o recebeu com desconfiança. O que quer? Minha cliente, a senhora Lorena, deseja negociar. Negociar? Depois de tudo? O homem manteve o tom frio. Ela tem documentos que podem complicar sua empresa. Se o senhor quiser evitar um novo escândalo, talvez devêssemos conversar. Nara, que observava da escada, sentiu o corpo arrepiar. O mal ainda não tinha ido embora, só estava mudando de forma. Arthur respirou fundo. Diga à sua cliente que eu não negocio com criminosos. E se ela tiver mais alguma coisa para dizer, que fale para o juiz. O advogado sorriu de canto. Nem tudo se resolve no tribunal, Sr. Lacerda. Saiu deixando um envelope sobre a mesa. Dentro havia cópias de transferências e uma anotação à mão. Você também tem segredos, Arthur. Nara viu o rosto dele empalidecer. O que é isso? São doações antigas para campanhas, mas feitas no nome da empresa. Se forem usadas fora de contexto, podem parecer fraude, mas o senhor não fez nada errado? Não, mas Lorena tinha acesso a tudo. Pode ter manipulado os registros. A faxineira cruzou os braços. Então a guerra ainda não acabou. Naquela noite, ela quase não dormiu. O som dos grilos lá fora misturava-se com o barulho do relógio. Algo dentro dela dizia que o perigo voltaria e dessa vez não viria pela porta da frente. Na manhã seguinte, uma notícia inesperada explodiu na TV. Lorena Caldas, socialite acusada de tentativa de homicídio, é transferida para o hospital psiquiátrico após crise nervosa. Hospital? Perguntou Nara surpresa. Arthur apagou o som da televisão. O advogado conseguiu alegar instabilidade mental. É a estratégia deles. Instabilidade. E ela repetiu indignada. Quem planeja matar um bebê não tá louca, tá podre de alma. Arthur olhou para ela cansado. A justiça é lenta, mas o tempo cobra. E cobrou. Uma semana depois, a babá que havia ajudado na denúncia apareceu na mansão, chorando. Dona Nara, tentaram me seguir ontem à noite. Como assim? Perguntou Arthur. Um carro preto. Parou na esquina. O motorista me chamou pelo nome. Disse que eu devia ficar quieta. Nara sentiu o estômago revirar. Eles estão tentando silenciar quem sabe demais. Arthur mandou reforçar a segurança. 2 homens passaram a vigiar os portões. Câmeras novas foram instaladas. Mas o medo voltou a rondar. Numa noite chuvosa, enquanto Nara lavava as mamadeiras, ouviu um estalo na janela da lavanderia. Um vulto passou do lado de fora. Ela correu até o quarto do bebê, o pegou no colo e sussurrou. Ninguém vai te tocar, ouviu? Ninguém. No corredor, um dos seguranças gritou. Tem alguém no jardim? Arthur desceu correndo. Luzes acenderam. Um homem fugia em direção ao muro. Pega ele! E berrou o segurança, mas o invasor escapou na escuridão. Na cerca, ficaram marcas de lama e uma luva caída. Dentro da luva, um papel dobrado. Nara abriu com as mãos trêmulas. Você não entende o que começou, faxineira? Ainda há peças no jogo. O bilhete não tinha assinatura. Nara olhou pela janela e viu o reflexo do bebê dormindo tranquilo no espelho. Podem ter poder, mas eu tenho algo que eles não têm, a verdade. Nos dias seguintes, o clima era de tensão. E polícia foi acionada, mas nada encontraram. Mesmo assim, Nara não recuou. Certa tarde, Arthur entrou na cozinha com semblante sombrio. O juiz marcou nova audiência. Parece que há recurso no caso da Lorena. Recurso? E perguntou ela. Eles querem anular parte das provas. Alegam que o vídeo foi obtido sem autorização. Nara largou o pano de prato. Quer dizer que tudo o que a gente fez pode ser em vão? Não vai ser, respondeu ele firme. Nem que eu tenha que lutar até o fim. Mas Lorena era esperta. De dentro do hospital, começou a dar entrevistas através do advogado. Fui vítima de um complô. Meu único erro foi confiar nas pessoas erradas. Dizia, com lágrimas ensaiadas. A opinião pública se dividiu.
Alguns jornais começaram a insinuar que a babá e a faxineira haviam armado tudo para arrancar dinheiro do empresário. Nara passou a ser perseguida por repórteres. A senhora envenenou o bebê para culpar a madrasta? Ela mantinha o silêncio, os olhos firmes. Quem vive a verdade não precisa se explicar todo dia. Arthur contratou advogados, mas a pressão era enorme. As redes sociais se tornaram uma arena. Uns chamavam Nara de heroína, outros de mentirosa. Numa noite ela entrou na capela da mansão, um pequeno cômodo que Helena mandara construir anos antes. Acendeu uma vela e ajoelhou-se. Senhor, eu só quero que a justiça não se perca. Que esse menino cresça longe da mentira. Me dá força porque eu já não sei até onde consigo ir. As lágrimas escorreram silenciosas. Quando levantou, viu Miguel na porta, engatinhando, sorrindo para ela. Como se Deus respondesse através dele. No dia seguinte, Arthur recebeu um telefonema. Senhor Lacerda, o promotor quer falar com o senhor pessoalmente. Há algo novo no caso. Nara ouviu de longe e soube que o destino se movia outra vez. Horas depois, eles voltaram da promotoria com um envelope grosso. Dentro, relatórios, fotos e um nome. Antônio Nogueira, o anestesista da maternidade, o mesmo do chaveiro, o mesmo que aparecia nos vídeos do pendrive. Ele foi localizado em outro país, contou Arthur, e confirmou. Lorena o contratou antes do parto. Diz que ela pagou para alterar os relatórios da morte da Helena. Nara levou a mão à boca. Então ela matou a mãe do menino. Sim, só que agora temos provas oficiais. O promotor prometeu reabrir o caso como homicídio doloso. A verdade, finalmente, tinha corpo. Mas Nara sabia. Quando a verdade aparece, o inferno se mexe. Naquela noite, antes de dormir, ela olhou o céu pela janela. O vento balançava as cortinas e a lua refletia no vidro. O bebê respirava tranquilo. Ela fechou os olhos e sussurrou. Helena, pode descansar. Ele está salvo. Mas o telefone tocou. Era o número do hospital psiquiátrico. Senhora Nara? E disse uma voz masculina. Precisamos avisar. A interna Lorena Caldas desapareceu há 2 horas. O sangue dela gelou. Como assim desapareceu? Ela fugiu. Subornou um enfermeiro. Estamos acionando a polícia. Nara olhou para o berço, o coração batendo como tambor. Meu Deus, ela vem atrás da gente. E foi assim que o terror voltou a cruzar o portão da mansão Lacerda, agora sem máscaras, sem desculpas e com sede de vingança. Se você está acompanhando essa história, já se inscreve no canal. Porque o que vai acontecer na parte 4 é o que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Quando o passado volta para cobrar e o bem precisa lutar de novo contra o mal cara a cara. A chuva batia nos vidros como se tentasse avisar alguma coisa. O vento uivava, fazendo as cortinas dançarem e as árvores vergarem diante da mansão Lacerda. Nara estava na cozinha preparando o leite do bebê quando o telefone fixo tocou pela 3ª vez naquela noite. Ela atendeu com as mãos trêmulas. Alô? Silêncio. Só o som da respiração do outro lado. Quem está falando? A voz veio sussurrada, rasgada como ferro arranhando o vidro. Você achou que podia me enterrar viva? Nara sentiu o sangue gelar. Lorena? A risada que veio a seguir era a mesma que ela ouvira meses antes nos corredores da mansão. Fria, calculada, o riso de quem nunca teve medo. Você e aquele idiota do Arthur me tiraram tudo. Mas ainda não acabou, faxineira. Eu ainda sei onde vocês estão. A ligação caiu. Nara ficou parada, o coração aos pulos, o corpo gelado. Pegou o bebê do berço, o aconchegou no colo e olhou para o relógio da parede. Quase meia-noite. Arthur estava em uma reunião em São Paulo e só voltaria no dia seguinte. Ela estava sozinha. Correu até o quarto principal e trancou a porta. Pegou o celular, ligou para o número do segurança. Rogério? Confere o portão agora. Já verifiquei, dona Nara, tá tudo trancado. Tem certeza? Tenho sim, senhora. Só o vento que tá feio. Mas o vento, Nara sabia, não desligava telefone. O bebê começou a chorar.
Ela o balançou devagar, tentando não deixar o medo aparecer no rosto. Calma, meu amor. A mamãe do céu está olhando por nós. Na sala, o relógio marcava 00:17 quando uma sombra cruzou o corredor. A câmera da entrada piscou 2 vezes e apagou. A segunda câmera do jardim também caiu. O monitor de segurança exibiu uma tela preta. Nara ouviu um estalo, seguido de passos leves, lentos, cuidadosos. Pegou o celular e ligou para Arthur, mas a chamada não completava. Sem sinal. A eletricidade oscilou. As luzes se apagaram de vez. O bebê começou a chorar mais alto. Nara respirou fundo e sussurrou: Senhor, não me deixa fraquejar. Pegou o bebê, enrolou num cobertor e saiu pelo corredor escuro, guiada apenas pela luz pálida da lua que entrava pelas janelas. Cada passo parecia um grito no chão frio. De repente, o som, um sussurro vindo do andar de baixo. Nara, ela parou. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Era Lorena. Eu só quero conversar. A voz vinha arrastada, doce demais. O tipo de doçura que precede o veneno. Nara olhou em volta, tentando achar uma rota de fuga. Correu até o quarto de hóspedes, onde sabia que havia uma janela que dava para a área lateral. Tentou abrir. Estava emperrada. Forçou. O bebê chorava, o vento entrava por uma fresta, a cortina tremia, um estalo atrás dela. Nara virou o rosto devagar. Lorena estava parada na porta, encharcada de chuva, o cabelo grudado no rosto, os olhos arregalados de raiva e delírio. Trazia uma seringa na mão. Você destruiu a minha vida, sua empregadinha de esgoto. Eu salvei uma criança, Lorena. Você roubou o que era meu. O amor, a casa, o nome, tudo, até o que restava da minha fama. Nara recuou, protegendo o bebê. Você precisa de ajuda. Não, querida. Quem precisa é ele. Lorena apontou a seringa. 2 gotinhas, só 2. E o silêncio volta. Nara balançou a cabeça. Não vai encostar nele. Lorena deu um passo. Você acha que é heroína? Que o mundo se importa. Eles vão esquecer o seu nome amanhã. Mas o meu vai voltar para os jornais. Nara olhou ao redor. Havia uma mesa pequena entre elas. Empurrou-a de repente, o barulho ecoando alto. Lorena tropeçou. A seringa caiu. As duas se olharam, respirando ofegantes, olhos nos olhos. Lorena avançou. As duas caíram no chão. A seringa rolou. O bebê começou a chorar desesperado. Você devia ter ficado no seu lugar. Gritou Lorena, tentando segurar Nara pelo cabelo. E você devia ter ficado longe do mal, respondeu ela, empurrando com todas as forças. As duas lutavam como feras. Mãos, tapas, chutes, o som dos móveis quebrando, o chão molhado de chuva e lágrimas. Nara conseguiu se levantar e empurrou Lorena contra a parede. Acabou! Acabou quando eu disser. Rosnou a outra, puxando uma faca pequena do bolso do casaco. O brilho do metal cortou o ar. Nara recuou. Você não vai sair viva dessa casa, mas naquele instante algo aconteceu. O bebê, chorando no berço, olhou fixamente para Lorena e parou de chorar. Um silêncio estranho tomou conta do quarto. Por um segundo, até Lorena hesitou. Foi o tempo que Nara precisava. Ela agarrou um pedaço de madeira quebrado da mesa e atingiu o pulso de Lorena. A faca caiu. Lorena gritou. As duas voltaram a se atracar. No meio da confusão, a porta do quarto se abriu com força. Largue ela agora! Berrou uma voz masculina. Era Arthur. Encharcado, ofegante, o rosto transtornado. Ele tinha voltado horas antes do previsto. Lorena olhou para ele, o rosto coberto de sangue e raiva. Você devia ter morrido com ela. Arthur avançou e a segurou pelos braços. Chega, já acabou! Acabou coisa nenhuma, gritou ela, tentando morder a mão dele. Nara pegou o bebê e se afastou. Arthur, cuidado! Lorena, num último movimento desesperado, empurrou o marido com toda a força. Ele tropeçou e caiu, batendo a cabeça na quina da cômoda. O som seco ecoou como trovão. Não! Gritou Nara. Lorena correu para a janela e tentou fugir. Mas Nara, com o coração acelerado, pulou sobre ela. As duas caíram no chão de novo, a chuva entrando pela janela quebrada.
O som da tempestade parecia gritar junto. O bebê chorava. Arthur estava desacordado. Você não entende, sua idiota, gritava Lorena tentando escapar. Ele nunca vai te agradecer. Você é só a faxineira. Eu sou a história. Nara segurou o rosto dela firme. A história é escrita por quem tem coragem, não por quem tem dinheiro. Lorena tentou morder, mas Nara reagiu, empurrando-a para trás. A mulher bateu a cabeça no chão e ficou imóvel. O silêncio caiu pesado. A respiração de Nara vinha em soluços. O bebê chorava mais alto. O trovão rugia do lado de fora. Ela correu até Arthur. Doutor, me ouve, por favor. Ele se mexeu, fraco. Miguel! Ele tá bem? Tá sim. Tá seguro? Arthur tentou se levantar. Lorena? Nara olhou para o chão. Lorena estava imóvel. Os olhos abertos, fixos no teto, o sangue escorrendo pela lateral do rosto. Ela tentou fugir. As sirenes voltaram a se aproximar, dessa vez trazidas pela vizinhança que ouvira o barulho. Policiais entraram molhados, com lanternas. Encontraram o caos, o quarto destruído, Arthur ferido, Lorena caída, a faxineira tremendo com o bebê no colo. Um dos agentes perguntou, a senhora precisa de um médico? Nara balançou a cabeça. Só quero que ele viva. Lorena foi levada desacordada, mas viva. Nara e Arthur foram ao hospital junto com o bebê. Lá descobriram que ele estava fora de perigo e que Arthur só tinha uma concussão leve. Horas depois, na enfermaria, Nara segurava a mão dele. Você chegou na hora certa. Não, quem chegou foi Deus, respondeu Arthur, fraco. Você só foi o anjo que ele mandou. Ela sorriu cansada. Eu só fiz o que era certo. Não, Nara, você fez o que ninguém teria coragem de fazer. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Lorena Caldas recapturada após fuga e tentativa de homicídio. Faxineira heroína impede tragédia. Dessa vez, não havia dúvidas. A verdade se impunha, mas mesmo com tudo resolvido, Nara não encontrava paz. Havia algo no olhar de Lorena antes de cair que ainda a perseguia. Um brilho estranho, uma promessa silenciosa. Um mês depois, o juiz concluiu o processo. Lorena seria transferida para uma penitenciária de segurança máxima. Dimas, condenado a 20 anos. O médico extraditado e preso. Arthur recomeçou a vida. Reformou a mansão, transformou o escritório de Lorena em uma sala de brinquedos para Miguel. Colocou um retrato de Helena sobre a lareira. E ao lado, discretamente, uma foto de Nara segurando o bebê. Para lembrar, disse ele, que a verdade pode vir até da mão que limpa o chão. Nara, envergonhada, tentou recusar. Não precisa disso. Precisa sim, respondeu ele. O mundo esquece rápido das pessoas boas. Mas eu não vou. Naquela noite, ela ficou olhando a foto. O bebê dormia no berço tranquilo. Arthur desceu as escadas com uma xícara de café e ficou ao lado dela. Sabe, às vezes penso em tudo o que aconteceu e me pergunto como ainda estamos de pé. Porque Deus nunca dorme, respondeu ela. E porque o amor de mãe, mesmo do outro lado, ainda protege. Ele sorriu. Você acredita nisso, né? Acredito. E o senhor devia também. Arthur olhou o berço. Eu acredito. Lá fora, a chuva cessava. O vento trazia o cheiro de terra molhada e recomeço. O bebê respirava em paz, e pela primeira vez em meses, a mansão dormia em silêncio. Não o silêncio da culpa, mas o da cura. Mas como toda boa história, o destino ainda guardava um último segredo. Quando o relógio marcou 3 da madrugada, Nara se levantou para checar o bebê. Tudo calmo. Voltou para a sala, olhou o retrato de Helena e murmurou uma oração. No instante em que apagou as luzes, o telefone vibrou. Uma mensagem anônima. Na tela, apenas 3 palavras, ela ainda sabe. O sangue de Nara gelou, o celular escorregou da mão e, pela janela, do lado de fora da mansão, uma silhueta feminina se afastava lentamente sob a luz do luar. Se você está acompanhando essa história, já se inscreve no canal agora, porque o que vem na parte 5 é a virada que ninguém esperava.
Quando o passado volta com um segredo que muda tudo o que achávamos que sabíamos sobre Helena, sobre Lorena e sobre o próprio bebê. O som do vento cortava a madrugada, como se a própria noite sussurrasse um aviso. A mansão dormia, mas o ar estava pesado, denso, cheio de algo que ninguém sabia nomear. Nara acordou sobressaltada com o som do celular vibrando. Olhou para a tela. Número desconhecido. Por um instante pensou em ignorar. Mas o instinto falou mais alto. Atendeu. Alô? Silêncio. Depois uma voz grave, cansada. Você não me conhece, mas precisa me ouvir. Quem está falando? Eu sou o médico que assinou o óbito de Helena. Nara ficou imóvel, o coração batendo forte. O senhor? O anestesista? Sim, e tudo o que você pensa que sabe. É só metade da verdade. A linha chiou. Lorena não agiu sozinha. Como assim? Helena estava investigando algo muito maior do que o testamento. Ela descobriu que havia dinheiro sujo passando pela empresa. Gente poderosa envolvida. Lorena era só a peça que eles usaram. Quando ela caiu, eles apagaram todos os rastros. Menos um. Que rastro? Um arquivo, escondido por Helena antes de morrer. Um pendrive azul, com a letra H gravada. Ele tem os nomes. E se você encontrou o pendrive preto, é porque ela deixou o azul mais perto do que imagina. A ligação caiu. Nara ficou parada, olhando para o vazio. Um pendrive azul. Olhou ao redor do quarto. Tudo estava no lugar, ou quase. Na estante, entre os brinquedos, havia uma pequena caixa de música, a mesma que Helena sempre deixava sobre o trocador. Aproximou-se devagar, com o coração apertado. Abriu a tampa. A melodia suave de Ave Maria começou a tocar, e sob a almofadinha de veludo, algo brilhou, um pendrive azul. As mãos dela tremiam. Meu Deus! Nara correu até o escritório de Arthur, abriu o notebook e conectou o dispositivo. A tela piscou e uma pasta apareceu. Vida! Dentro dezenas de arquivos. Contratos, transferências, nomes, empresas fantasmas, contas no exterior, políticos. E entre os documentos, uma pasta nomeada Em Caso de Morte. Ela clicou. O vídeo começou a rodar. Era Helena. O rosto cansado, o olhar firme. Se você está vendo isso, é porque o que eu temia aconteceu. Arthur, se for você, me perdoa por não ter falado antes. Eu descobri que alguém da diretoria está desviando dinheiro da empresa para financiar uma rede de tráfico. Lorena se aproximou de você por eles. E o bebê? O bebê é a chave. Helena respirou fundo, lágrimas descendo. O sangue do meu filho guarda o DNA que prova tudo. Por favor, Arthur, proteja-o. E se eu não estiver mais aqui, que Deus mande alguém com olhos limpos para ver o que os poderosos escondem. Nara levou a mão à boca. O vídeo acabou. Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Não era apenas uma história de ciúme ou ambição. Era algo muito mais sujo. Saiu correndo até o quarto de Arthur. Doutor, acorda! Eu encontrei. Ele abriu os olhos assustado. O quê? É um pendrive azul. Helena deixou tudo ali. Lorena era só parte do jogo. Arthur se levantou de um salto. Você está dizendo que tinha gente por trás dela? Estou dizendo que o nome da sua empresa está em contratos falsos. E que o sangue do seu filho pode provar tudo. Ele ficou em silêncio por um instante, processando. A Helena sabia. Ela tentou me avisar antes de morrer. E agora eles vão tentar calar vocês dois de novo. Na manhã seguinte, os dois foram à promotoria. Entregaram o pendrive ao procurador-chefe. O homem assistiu aos vídeos em silêncio. Quando terminou, fechou o notebook e olhou para eles. Isso é grave. Tem políticos, empresários, até médicos envolvidos. E esse bebê, ele é prova viva de que adulteraram exames genéticos. Vamos precisar protegê-lo. Proteger como? E perguntou Arthur, colocando vocês sob sigilo. Testemunhas em risco? E a partir de hoje, ninguém deve saber onde vocês estão. Nara sentiu o peso daquelas palavras. Eles ainda estão soltos? Alguns, sim. E se Lorena sabia disso, ela não fugiu sozinha. O procurador fez uma pausa. Nós acreditamos que há mais alguém solto. O mandante original. Um homem chamado Rafael Vasconcelos. Empresário, acionista oculto da sua companhia.
É ele quem financiava os desvios. E ele desapareceu. Nara e Arthur trocaram olhares. Desapareceu. Para onde? Ninguém sabe. Nos dias seguintes, o medo voltou a morar com eles. Foram levados para uma casa discreta no interior, sob proteção. A casa era simples, cercada por árvores e silêncio. O bebê dormia bem, mas Nara sentia o coração inquieto. Uma tarde, ao pendurar roupas no varal, ouviu passos atrás de si. Nara. Ela virou assustada. Era Arthur. Desculpa. Não quis te assustar. Tá tudo bem? Não, o procurador ligou. Um dos agentes que guardava o pendrive foi atacado. O arquivo sumiu. O quê? Alguém está tentando apagar tudo de novo. O medo voltou com força. À noite, ela não conseguiu dormir. Levantou, foi até o quarto do bebê. Miguel dormia profundamente, com o punho fechado segurando um fio do cobertor. Ela se sentou ao lado do berço e começou a rezar baixinho. Senhor, se o mal voltar, me dá força para lutar mais uma vez. Mas Deus parecia querer testá-la de novo. Do lado de fora, o som de um motor se aproximando. Um carro, outro, faróis cortando a estrada. Nara correu até a janela. 2 veículos pretos pararam em frente à casa. Homens saíram de capuz. Arthur! Gritou ela. Ele apareceu no corredor já com o celular na mão. A polícia! Mas o sinal tinha sumido. O primeiro vidro quebrou com um estalo. O bebê acordou chorando. Pega ele! Gritou Arthur. Nara o pegou no colo e correu para o fundo da casa. Os passos ecoavam do lado de fora. Alguém chutou a porta da frente. Procura o pendrive. Gritou uma voz masculina. Eles entraram, virando móveis, quebrando tudo. Nara e Arthur saíram pelos fundos, correndo sob a escuridão. A chuva começava a cair grossa. O chão de terra virava lama. Pega o carro, gritou Arthur, mas o carro deles já estava sendo arrombado. Um dos homens quebrou o vidro e revirava o porta-luvas. Arthur olhou ao redor, desesperado. Pelo mato, corre! Entraram pela trilha, a escuridão só quebrada pelos relâmpagos. O bebê chorava, o vento uivava. Os passos dos homens atrás eram cada vez mais próximos. De repente, um tiro. O som ecoou entre as árvores. Baixa! Gritou Arthur. Nara caiu de joelhos, protegendo o bebê com o corpo. Outro tiro. O som dos galhos quebrando. Eles estão atirando. Continua, não para. Gritou ele, puxando-a pela mão. Depois de minutos que pareceram horas, chegaram a uma velha cabana abandonada no alto da colina. Entraram ofegantes. Eles vão achar a gente, disse Nara, com o bebê tremendo no colo. Não vão. A polícia já deve estar a caminho. Mas o tempo parecia não passar. O som de passos se aproximou novamente. Alguém lá fora. Nara olhou pela janela. Uma figura vinha caminhando devagar. O capuz caiu com o vento. Rafael Vasconcelos, o homem que o procurador mencionara. Olhos frios, sorriso cínico. Então é aqui que se escondem. Arthur se colocou na frente. Você matou Helena. Foi você, Rafael riu. Eu mandei calar quem sabia demais. Ela era inteligente demais pro próprio bem. Lorena só fez o que eu pedi. Até que se apaixonou de verdade e estragou o plano. Você não vai tocar nessa criança. Essa criança é a prova que destrói tudo o que construí. E eu não deixo rastros. Rafael sacou a arma. Nara gritou, um disparo, mas não veio dele. O som ecoou alto e Rafael cambaleou para trás, a mão no peito. Um segundo tiro. Atrás dele, luzes azuis e vermelhas invadiram a estrada. Viaturas, policiais armados. Um dos agentes gritou, larga a arma! Rafael tentou reagir, mas caiu de joelhos. A arma escorregou para o chão. Arthur correu para Nara. Você tá bem? Ela só conseguiu chorar. Achei que fosse morrer. Um policial se aproximou. Estamos com vocês agora. Acabou. Mas nada realmente acaba quando há feridas abertas. Nos dias seguintes, Rafael foi preso. Confessou parcialmente os crimes. Disse que Helena ameaçou revelar tudo e que Lorena o ajudou a encobrir a morte. O caso explodiu na mídia internacional. Arthur recuperou o controle da empresa, agora sob auditoria federal. E a verdade, enfim, estava toda à luz. Nara virou símbolo nacional de coragem. Convites, entrevistas, homenagens. Mas ela recusava tudo. Continuava onde sempre esteve, cuidando do bebê,
agora saudável, risonho, com os olhos da mãe. Uma manhã, o promotor apareceu. O caso se encerrou oficialmente. O sistema de tráfico foi desmantelado. E há uma coisa que talvez queira saber. Diga. Helena deixou o nome do bebê na certidão registrado como Miguel de Helena Lacerda. Ela escolheu o nome antes de morrer e pediu que ele fosse criado cercado de amor e verdade. E foi exatamente isso que a senhora fez. Nara sorriu, lágrimas escorrendo. Então minha missão acabou. Não, respondeu Arthur ao lado dela. Agora ela só começou. O bebê engatinhou até ela, rindo. E ao pegá-lo no colo, Nara sentiu algo que não era só paz, era destino. Lá fora, o sol nascia forte, limpando os últimos rastros da tempestade. E pela primeira vez em muito tempo, a mansão, ou o que restava dela, estava em silêncio. O tipo de silêncio que vem depois da verdade. E o narrador te diz: o mal se disfarça de amor. O amor às vezes parece fraqueza, mas a coragem verdadeira mora em quem não desiste, mesmo quando o mundo inteiro tenta calar. O tempo parecia finalmente querer cicatrizar o que a dor havia rasgado. Já se passavam 3 meses desde a prisão de Rafael Vasconcelos, e a paz começava a pousar, tímida, sobre o lar dos Lacerda. O bebê Miguel engatinhava pela varanda iluminada, rindo com o barulho dos passarinhos. Nara o seguia com o olhar atento, segurando uma xícara de chá quente. O sol batia no rosto dela, e por um instante parecia que o mundo tinha voltado a ser bom. Mas a paz, como ela aprendera, é um fio fino. Basta um sopro errado, e o fio arrebenta. Naquela manhã, o telefone tocou. Arthur atendeu distraído. Do outro lado, uma voz formal. Senhor Lacerda, aqui é da promotoria. Precisamos que o senhor e a senhora Nara compareçam ao fórum amanhã. Há uma nova informação sobre o caso Helena. Ele franziu a testa. Nova informação? Mas o caso foi encerrado. Foi. Até encontrarmos algo inesperado. A ligação terminou e um frio atravessou o peito de Arthur. Ele olhou para Nara, que vinha se aproximando. O que foi? Eles querem que a gente vá ao fórum amanhã. Disseram que surgiu uma nova prova. Ela pousou a xícara, o olhar desconfiado. Depois de tudo isso? Que mais pode existir? Arthur suspirou. Não sei, mas sinto que ainda não acabou. Naquela noite, o sono não veio. Nara ficou olhando o bebê dormir. As pálpebras pequenas tremiam. Os lábios se mexiam num sonho qualquer. No silêncio, ela sussurrou. Se ainda há alguma verdade escondida, Senhor, me mostra, mas que não doa tanto. O amanhecer veio frio. O fórum imponente os esperava. O promotor os recebeu numa sala reservada. Sobre a mesa, um envelope pardo, selado. Encontramos isso entre os pertences de Rafael Vasconcelos, disse ele, olhando os dois. Estava escondido num cofre que só foi aberto esta semana. O promotor abriu o envelope com cuidado e tirou uma única folha dobrada. É uma carta, e parece assinada por Helena. Nara sentiu as pernas enfraquecerem. Helena? O promotor assentiu, mas foi escrita no dia anterior ao parto. Arthur se adiantou, nervoso. Posso ler? Por favor. Ele abriu o papel devagar. A caligrafia era dela. Firme, elegante, conhecida. A voz dele falhou ao começar. Se algo me acontecer, quero que saibam a verdade. Rafael não é o único. Há outro nome por trás dele. Alguém que conhece cada segredo meu e de Arthur. Alguém de dentro. O olhar de Arthur levantou-se, assustado. De dentro? Ele continuou. Confiei por amor e o amor me cegou. Se essa carta for encontrada, protejam Miguel. E Nara, se o destino colocar você no nosso caminho, eu vi o seu nome numa lista de contratações antes de tudo começar. Saiba que eu já te escolhi. Você vai ser os olhos que eu não tive tempo de abrir. As lágrimas de Nara desceram sem permissão. Meu Deus! Ela me viu antes mesmo de eu chegar. O promotor prosseguiu. Mas a carta não acaba aí. Arthur virou a folha. A última linha estava tremida, como escrita às pressas, o mandante verdadeiro. É alguém que ainda está solto.
O nome é... A tinta borrava ali, interrompida por uma mancha escura. Sangue, o promotor suspirou. É tudo o que temos, mas achamos outro detalhe. Tirou do envelope uma foto amarelada. Helena ao lado de um homem mais velho, elegante, de terno. Arthur olhou atentamente. Eu conheço esse rosto. Devia conhecer, respondeu o promotor. É o seu pai. O tempo parou, Arthur recuou um passo. Isso é impossível. Senhor Lacerda, disse o promotor firme, há indícios de que seu pai, Augusto Lacerda, participou dos primeiros desvios. Lorena e Rafael só continuaram o que ele começou. Arthur ficou sem voz. O ar lhe faltava, como se o mundo inteiro se partisse em dois. Meu pai morreu há 7 anos. Sim, mas a rede que ele criou não morreu com ele. E tudo indica que Helena descobriu isso. Nahara tocou o braço de Arthur. Doutor! Ele balançou a cabeça, em choque. Meu Deus! Ela morreu por causa de algo que meu pai começou. O promotor recolheu os papéis. A história nunca foi sobre ciúmes ou ambição, Sr. Lacerda. Foi sobre herança, mas não de dinheiro, de culpa. Silêncio. Nahara segurou as mãos dele firmes. O senhor não é o seu pai. O mal passa por nós, mas não precisa ficar. Arthur olhou para ela, os olhos cheios d'água. E é por isso que eu ainda estou de pé. Mas o destino outra vez não estava pronto para sossegar. Na semana seguinte, uma reportagem surgiu. Um jornalista dizia ter acesso a novos documentos. Uma conta antiga no nome de Helena, que transferia mensalmente valores para um orfanato. A matéria era inofensiva à primeira vista, mas uma frase chamou a atenção de Nahara. O orfanato em questão abriga crianças resgatadas de tráfico médico internacional. Ela ligou imediatamente para o promotor. Esse orfanato tem ligação com o caso? Possivelmente. O endereço é o mesmo de um imóvel antigo dos Lacerda. E o registro da diretoria foi alterado há 2 meses. Nome novo? Nome de quem? O promotor hesitou. Nara Mendes, ela gelou. Como é que é? Alguém abriu uma filial usando seu nome. Documentos falsificados. Querem te envolver nisso. O chão desapareceu. Arthur entrou na sala ao ver o rosto dela pálido. O que houve? Estão me usando. Estão tentando me transformar em culpada. Mas quem faria isso? Ela respirou fundo. Quem ainda tem acesso ao passado? 2 dias depois, chegaram intimações. A imprensa voltou com força. Manchetes gritavam: faxineira heroína suspeita de desviar fundos. Nova reviravolta no caso Lacerda. As redes sociais viraram uma tempestade. Nahara era agora o alvo. O mundo que a aplaudia queria sangue. Arthur fez o que pôde. Contratou advogados, isolou a casa, manteve o bebê longe das câmeras. Mas à noite Nahara chorava em silêncio. Eu só quis ajudar, meu Deus. Só quis salvar uma criança. Arthur segurava sua mão. E salvou. Eles podem distorcer tudo menos a verdade. Mas o inimigo dessa vez era invisível. Documentos falsos, testemunhas compradas, contas em nome dela. O promotor começou a desconfiar que alguém de dentro do próprio sistema estava manipulando o caso. É um fantasma com rosto e crachá, disse ele. Alguém poderoso o bastante para apagar rastros e inventar novos. Certa madrugada, o telefone da mansão tocou novamente. Nahara atendeu. Pronto? Uma voz feminina respondeu. Eu avisei que eles não iam parar, Nahara. Ela engoliu em seco. Lorena! Sim, mas você tá presa. Nem toda prisão tem grades, querida. Às vezes, a gente prende o mundo aqui dentro. Por que tá me ligando? Porque você vai ser a próxima a pagar. A ligação caiu. Nahara correu até o quarto de Arthur. Ela ligou. Quem? Lorena? Ele pegou o telefone, mas o número era bloqueado. Isso é impossível. Ela tá em isolamento. No dia seguinte foram à penitenciária. O diretor os recebeu. Senhora Lorena Caldas foi encontrada desacordada na cela há 3 dias. Está em coma. Então quem ligou? Perguntou Nahara, assustada. O homem deu de ombros. Não faço ideia. O promotor mandou rastrear a ligação. Resultado: originada de um número fixo, dentro da antiga casa dos Lacerda.
A mesma onde tudo começou. Nara sentiu o corpo arrepiar. Doutor, tem alguma coisa lá que a gente não viu. Arthur concordou. Vamos. No fim da tarde, voltaram à mansão antiga. O lugar estava abandonado, coberto de poeira e silêncio. As cortinas rasgadas, o relógio parado às 3h17, a mesma hora em que Helena morreu. Nara caminhava devagar pelos corredores, o som das lembranças ecoando. Foi aqui que tudo começou. Subiram até o quarto onde Helena deu à luz. No canto, o berço antigo ainda estava lá, coberto por um lençol branco. Sobre ele, um porta-retrato virado para baixo. Nara o pegou e virou. A foto mostrava Helena com um bebê nos braços. E um homem ao lado que não era Arthur. O sangue dela gelou. Quem é esse? Arthur pegou o retrato, pálido. Meu irmão. Seu irmão? Sim, Marcos Lacerda. Desapareceu há 10 anos. O promotor que os acompanhava olhou sério. Então talvez ele nunca tenha desaparecido. Talvez tenha herdado o negócio sujo do pai. E antes que pudessem dizer mais, um barulho ecoou do andar de baixo. Um passo, depois outro. Eles se entreolharam. Tem alguém aqui? O promotor sacou a arma. Fiquem atrás de mim. Desceram devagar. O som vinha da biblioteca. A porta estava entreaberta e a luz acesa. O promotor empurrou devagar. Dentro sobre a mesa, um laptop ligado. Na tela, uma videochamada aberta. Um rosto surgiu. Marcos Lacerda. Mais velho, com barba grisalha e olhos idênticos aos do irmão. Então vocês finalmente acharam a casa, hein? Disse ele com um sorriso frio. Eu esperava por esse momento. Arthur deu um passo à frente. O que você fez, Marcos? Eu só continuei o legado, maninho. Papai começou, eu aperfeiçoei. Rafael era só o rosto. Lorena a distração. E Helena, o erro. Nara apertou os punhos. Você matou ela? Eu mandei calar. Mas o destino sempre dá um jeito de me irritar. Até que você apareceu, empregadinha santa. Você vai pagar por tudo isso. Marcos riu. Já paguei. Com o sangue do nosso nome. E agora o mundo vai pagar junto. Porque o que Helena guardava era só parte do arquivo. O resto está comigo. A tela piscou e ficou preta. O promotor tentou rastrear, mas a conexão caiu. O silêncio tomou a sala. Nara olhou para Arthur. Ele ainda está vivo e está por perto. Do lado de fora, o som distante de um motor arrancando. Arthur correu até a janela. Carro preto. Ele está fugindo! Mas já era tarde. O passado acabava de ressuscitar. E o narrador te diz, quando a verdade parece completa, é porque alguém ainda está mentindo. A parte 7 vai te mostrar até onde o mal é capaz de ir quando a família vira palco e o sangue se torna herança. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve no canal agora, deixa o like e comenta. A noite parecia interminável. O eco do motor do carro preto ainda ressoava nos ouvidos de Arthur quando ele largou o celular e olhou para Nara. Ele não pode ter ido longe. O promotor chamava reforços pela rádio, mas a linha caía sem parar. O vento soprou forte e uma janela estalou, como se a própria casa reagisse à lembrança do nome Marcos Lacerda. Nara, com o coração apertado, segurava o bebê nos braços. Eu achava que o mal tinha nome, doutor. Mas agora parece que ele tem sobrenome também. Arthur passou as mãos no rosto. Meu pai, meu irmão... Meu Deus, o que essa família fez? O promotor se aproximou, voz firme. O importante agora é encontrar esse homem antes que ele apague o resto das provas. Eles deixaram a mansão em silêncio, acompanhados de 2 policiais. A chuva fina caía, transformando o chão em espelho. Quando o carro arrancou, o farol iluminou algo na beira da estrada. Uma placa velha, coberta de barro, com o nome Fundação Lacerda de Pesquisa Médica. Nara franziu o senho. O que é isso? Arthur respondeu hesitante. Um instituto, fundado pelo meu pai há mais de 20 anos. Era para ser uma organização de pesquisa genética. Depois que ele morreu, foi abandonado. O promotor olhou pela janela. Talvez não tenha sido tão abandonado assim. Foram direto para lá. O portão estava trancado, mas havia marcas de pneus recentes na lama. Ele veio aqui, murmurou Nara. Entraram.
O prédio estava escuro, úmido, coberto de teias e cheiro de ferrugem. Os passos ecoavam pelos corredores longos, cheios de portas enferrujadas e antigas placas de laboratório. Setor de genética aplicada. Centro experimental. Nahara sentia o ar pesado. Tem alguma coisa errada nesse lugar. De repente, um som metálico. Algo caiu no fim do corredor. Um dos policiais apontou a lanterna. Um rato fugindo, nada mais. Mas o medo já estava plantado. Subiram uma escada que levava ao andar superior. As paredes estavam cobertas de arquivos velhos, papéis espalhados. E ali, entre os documentos, um quadro empoeirado com a foto de 3 homens: Augusto Lacerda, Rafael Vasconcelos e Marcos. Abaixo, uma frase: a ciência a serviço da nova humanidade. Arthur se aproximou. Meu pai acreditava que podia melhorar o ser humano. Helena odiava isso. Eles brigavam por causa desses projetos. Nahara sussurrou. E se o projeto nunca acabou? O promotor abriu uma gaveta trancada. Dentro, pastas amareladas com carimbos oficiais. Ele leu em voz alta. Estudo genético L01. Testes em recém-nascidos. Nome do sujeito Miguel Lacerda. Arthur congelou. O quê? Nahara sentiu o corpo estremecer. Não pode ser. O promotor virou a página. As amostras originais da mãe foram recolhidas antes do parto. Dados compatíveis com o material de Helena, mas há outro código genético misto. Um doador masculino não identificado. Arthur olhou fixamente para ele. Você está dizendo que o meu filho... Não é só meu. Nahara tapou a boca com a mão. Meu Deus. O promotor continuou. Esse Marcos não só continuou o esquema financeiro, ele manteve o laboratório em operação. E parece que Miguel nasceu de um experimento que Helena tentou interromper. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o ar. Arthur deu um passo para trás, cambaleando. Helena sabia, por isso ela escreveu aquela carta. Por isso ela pediu para proteger o bebê. Nahara segurou o braço dele. Mas isso não muda quem o senhor é para ele. Nem o que ela fez foi por escolha. Ela queria parar tudo isso. Ele respirava com dificuldade. Eu não sei mais no que acreditar. De repente, um som ecoou do andar de baixo, um motor ligando. Eles correram até a janela. Um carro preto saía do galpão lateral. É ele, gritou o promotor. Os policiais correram para o carro e o perseguiram. A perseguição cortou a estrada como uma linha de fogo. A chuva engrossou. Os faróis iluminavam o breu. Marcos dirigia rápido, mas parecia saber exatamente para onde ia. Ele está indo para a costa, disse Arthur, para aquele porto velho. Por quê? Perguntou Nahara. Era o ponto de embarque das cargas da empresa. Lugar perfeito para sumir. As viaturas aceleraram. O som das sirenes misturava-se com trovões. O carro de Marcos perdeu o controle por um instante. Derrapou, mas continuou. Ele vai tentar fugir de barco. E gritou o promotor. Ao longe o mar aparecia, negro, furioso. O cais abandonado surgia como um monstro adormecido. Marcos parou o carro e saiu correndo, uma maleta na mão. Arthur e Nahara o seguiram. O vento cortava, o sal queimava nos olhos. Marcos, gritou Arthur. Acabou! O irmão virou-se. A chuva escorria pelo rosto, os olhos duros. Acabou para você, talvez. Mas eu ainda tenho o que o mundo quer. Você destruiu a nossa família. Eu construí um legado. Nahara deu um passo à frente. E matou inocentes para isso. E você, faxineira, acha que entende o que é poder? Eu sou o resultado do que papai sonhou. Eu sou o verdadeiro herdeiro. Você é o espelho da loucura dele. Me respondeu Arthur. Marcos abriu a maleta. Dentro, frascos com líquidos e arquivos. Essas amostras são o futuro. E se eu tiver que sumir para recomeçar, eu sumo. Ele correu em direção ao cais, tentando alcançar um barco pequeno. O promotor gritou, para ou eu atiro. Marcos olhou para trás, riu e pulou. O tiro ecoou. O corpo dele caiu na água escura. Por alguns segundos o mar ficou calmo. Depois, apenas bolhas. O promotor abaixou a arma. Respiração pesada. Não havia escolha. Arthur olhou para o horizonte, o rosto coberto de chuva e lágrimas. Meu irmão. Sempre quis ser Deus. Nahara encostou a mão no ombro dele. Mas Deus ainda sabe o que faz. Mesmo quando a gente não entende, o silêncio tomou conta.
A tempestade começou a se dissipar, como se o céu, enfim, se cansasse de chorar. Dias depois, o corpo de Marcos nunca foi encontrado. A maleta, sim. Dentro dela, as provas finais que ligavam a família Lacerda à rede criminosa de experimentos e lavagem de dinheiro. A verdade finalmente tinha corpo, nome e sangue. O caso foi encerrado oficialmente. Mas para Nara, o fim nunca é só um ponto final. Ela voltou à casa principal, agora reformada. O sol entrava pela janela do quarto de Miguel, iluminando o berço e as cortinas brancas. Arthur entrou com o menino nos braços. Ele deu os primeiros passos hoje cedo. Nara sorriu emocionada. Já? E eu perdi isso? Você perdeu o tropeço, mas não o sorriso. Ela se aproximou, tocou o rosto da criança. Esse menino tem a alma da mãe e a coragem da mulher que o salvou. Os dois se entreolharam em silêncio, como quem compartilha uma dor e uma promessa ao mesmo tempo. Arthur quebrou o silêncio. Nara, eu pensei muito. Quero que fique aqui. Não como funcionária. Como família, ela piscou rápido, tentando conter as lágrimas. Família? Helena acreditava que o destino coloca pessoas certas nos lugares errados. Acho que ela falava de você. Mas eu sou só uma mulher simples, doutor. É exatamente disso que o mundo precisa. Nara olhou pela janela. O céu estava limpo e o vento trazia cheiro de mar e esperança. Eu fico então. Por ele. E por nós, completou ele. O bebê balbuciou algo estendendo as mãozinhas. Nara o pegou no colo. Ele sorriu e encostou o rostinho no pescoço dela, sereno. Lá fora, o jardim florescia outra vez. E por um momento, parecia que o tempo tinha perdoado. Mas o destino, sempre ele, ainda guardava uma sombra no canto do quadro. Naquela noite, enquanto guardava os brinquedos, Nara notou uma pasta diferente na estante, nova, sem poeira. Abriu devagar. Dentro, um único envelope. Sem remetente. Só uma frase escrita à mão, o sangue nunca mente. E dentro, uma mecha de cabelo infantil. Nara sentiu o corpo gelar. Olhou para o corredor, vazio. Para o berço. O bebê dormia tranquilo, mas o medo voltou a respirar no canto da sala, como se o mal tivesse aprendido a esperar. E o narrador te diz: quando achamos que o mal foi enterrado, ele renasce no silêncio. Porque o sangue carrega mais que herança, carrega destino. O amanhecer nasceu em silêncio sobre a mansão Lacerda. O mar distante ainda rugia manso como um velho que carrega segredos. Mas dentro da casa, o ar estava suspenso, como se o tempo tivesse medo de respirar. Nara segurava o envelope nas mãos. Aquela frase, o sangue nunca mente, rodava na cabeça dela como um eco que não parava. Abriu o envelope mais uma vez, esperando que os olhos tivessem se enganado. Mas não. A mecha de cabelo infantil estava ali, clara, recente, amarrada com um laço vermelho. Quem deixou isso aqui? Sussurrou para si mesma, olhou ao redor. Tudo estava em ordem. O relógio marcava 6 da manhã. O bebê dormia no berço, tranquilo. Arthur ainda repousava no quarto ao lado. Mas havia algo errado, invisível. Pegou o celular e ligou para o promotor. Doutor, alguém esteve aqui? Deixou um envelope. Dentro, um fio de cabelo do Miguel. Do outro lado, silêncio. Não toque em nada. Vamos mandar uma equipe imediatamente. E, por favor, tranca as portas. Nara desligou, correu para o quarto de Arthur. Doutor, acorda. Alguém entrou na casa. Ele levantou num pulo, assustado. Como assim? Deixaram isso. Ela mostrou o envelope. Arthur pegou e ficou branco. Esse laço era o mesmo que Helena usava no cabelo do Miguel quando ele nasceu. O chão pareceu se mover sob os pés deles. Mas Helena morreu, disse Nara, a voz trêmula. E se ela? Sabia que o bebê não era meu? E se o laço for uma mensagem? Nara balançou a cabeça. O senhor acha que ela previu tudo isso? Não, mas talvez alguém tenha continuado o que ela começou. Minutos depois, 2 viaturas chegaram. O promotor e os peritos entraram com luvas, analisando tudo. Um deles olhou para Arthur.
O DNA da mecha vai nos dizer se pertence à criança. Se for, alguém colheu isso recentemente. Quer dizer que estiveram aqui dentro, respondeu Nara, apertando os punhos. O promotor assentiu. E isso muda tudo. Porque Marcos pode estar vivo. O silêncio caiu como lâmina, mas ele caiu no mar, disse Arthur. E o mar devolve o que não quer guardar, respondeu o promotor sombrio. As horas seguintes foram um turbilhão de tensão. A equipe vasculhou o perímetro, mas não havia sinais de invasão forçada. As câmeras estavam desligadas, de novo. Alguém que conhecia bem a casa tinha entrado. À tarde, o telefone fixo tocou. Nara atendeu. Do outro lado, uma voz distorcida por um modulador. Eu te avisei. O sangue chama o sangue. Quem tá falando? Olha bem pro menino. Ele vai ser o que o pai dele nunca teve coragem de ser. De quem você tá falando? A ligação caiu. Nara correu até o berço. O bebê dormia, mas algo brilhou embaixo do colchão. Um pequeno chip. Ela pegou e mostrou para o promotor. Foi colocado hoje, disse ele, analisando. Rastreador. Arthur socou a parede. Eles querem o menino. Por quê? Perguntou Nara. O promotor hesitou. Porque o DNA dele não é comum. Todos olharam para ele. O que o senhor quer dizer? Ele perguntou Arthur, tenso. O promotor respirou fundo. As amostras dos arquivos de Marcos revelaram que Miguel é o único sobrevivente de uma experiência genética. Helena carregava não só o filho de Arthur, mas um embrião manipulado para corrigir doenças hereditárias. Miguel é o primeiro bebê de um projeto chamado Aurora. Nara ficou sem voz. Projeto Aurora? Um experimento para criar imunidade genética completa. O plano era patentear o gene, vender a tecnologia. Helena descobriu, tentou destruir os dados. Foi morta por isso. Arthur desabou na cadeira. Meu Deus. O que eles fizeram com o meu filho? Transformaram ele em prova viva. E quem tiver esse sangue tem o poder de bilhões. Nara sentiu o chão gelar. Então é por isso que o Marcos quer ele. O menino é a chave. O promotor assentiu. E agora que sabem que ele está vivo e saudável, vão tentar levá-lo. Por cima do meu corpo, disse Nara, firme. Naquela noite, eles foram removidos para um abrigo secreto da promotoria. Um chalé no alto das montanhas, cercado por floresta e silêncio. Mas o silêncio, naquela história, nunca era paz. Era só o respiro antes do grito. Às 3 da manhã, um som metálico ecoou no lado de fora. Os cães começaram a latir. O gerador piscou e apagou. Arthur pegou o bebê. Nara trancou as janelas. Eles nos acharam, disse o promotor, carregando uma arma. As sombras se moviam do lado de fora. Um vulto alto, com capuz, caminhava devagar pela estrada de terra. Nara ouviu pela janela. É ele. O capuz caiu. Marcos, vivo. O rosto marcado, o olhar sereno demais para quem tinha morrido. Ele gritou. Não vim lutar. Vim buscar o que é meu. Você está morto? Respondeu Arthur. Mortos não sangram, irmão. Mas o teu filho é o meu legado. Nara saiu à varanda mesmo sob o vento cortante. O único legado que esse menino vai carregar é o amor da mãe dele, Helena. Ele riu, amargo. Helena acreditava em Deus e Deus nunca apareceu para ela. Eu apareci. Eu salvei o corpo dela do laboratório. Ela viveu por mais 2 dias antes de morrer. E sabe o que ela disse antes de morrer? Arthur tremeu. Não! Ela disse, promete que ele vai mudar o mundo. E eu prometi. Nara engoliu o choro. Mentira! É verdade. Ela sabia do projeto. Ela acreditou que o menino seria a salvação. Mas vocês o transformaram em culpa. O promotor gritou. Larga essa loucura, Marcos. A polícia tá vindo! Ele abriu os braços, o vento batendo no rosto. Deixem-me levar ele e tudo acaba. Ele nasceu para isso, não para viver escondido em berço de madeira. Arthur desceu os degraus, enfrentando o irmão. Você destruiu a nossa família, matou a mulher que eu amava e ainda tem coragem de falar de destino? Marcos sorriu. O destino não precisa de coragem, só de sangue. O tiro veio de longe. Um único disparo. Marcos caiu de joelhos, a mão no peito. O som ecoou pela serra. Atrás dele, o promotor abaixava a arma, tremendo.
Ele ia atirar. Arthur correu segurando o irmão nos braços. Marcos olhou para ele, o sangue escorrendo. Você nunca entendeu o que papai começou. Era só para proteger a gente. Proteção não mata inocentes. Marcos sorriu, o olhar se apagando. O mundo não entende os escolhidos. E então, o silêncio. A chuva começou a cair, pesada, lavando tudo. O sangue, o medo, o passado. Nara chorava abraçada ao bebê. Arthur olhava o corpo do irmão, o rosto sereno, e murmurou: que Deus te perdoe, porque eu ainda não consigo. Dias depois, a história ganhou o mundo. Caso Lacerda, experimentos genéticos ilegais, derrubam rede internacional. O bebê Miguel foi declarado sob tutela exclusiva de Arthur Lacerda e proteção do Estado. Mas dentro de casa, o que existia era apenas amor, culpa e recomeço. Certa tarde, Nara caminhava pelo jardim com Miguel no colo. O menino apontou para o céu e balbuciou algo. Luz, ela sorriu. Sim, meu amor, luz. Arthur apareceu atrás dela, observando. Sabe, às vezes eu penso que Helena ainda está aqui, em cada gesto dele e em você. Nara o olhou. Ela acreditava que o amor salva. Eu acredito também. O bebê riu, o som ecoando como promessa. O tempo passou. Os jornais esqueceram, mas na parede da mansão havia um quadro novo. Uma mulher simples segurando uma criança. E atrás, a frase gravada em ouro: a verdade pode ser escondida, mas nunca apagada. Nara olhava o retrato toda manhã. Sabia que o mundo seguiria tentando enterrar o bem, mas agora ela também sabia cavar. O passado não a assustava mais, até que certa noite, ao colocar o bebê para dormir, ouviu o som da caixa de música de Helena tocando sozinha. A mesma melodia de sempre, Ave Maria. O vento soprou devagar e um papel escorregou do topo do armário. Ela o pegou. Era uma carta antiga, amarelada pelo tempo. Para quem amar o meu filho como se fosse seu. Se um dia o mundo duvidar da fé, lembre que até a ciência precisa de milagres. O sangue dele não é maldição, é cura. E quem o proteger será lembrado no céu. Nara fechou os olhos e chorou em silêncio. Abraçou Miguel e sussurrou: você é o milagre que o mal tentou esconder. O menino dormiu sorrindo e pela primeira vez em muito tempo a mansão dormiu em paz. Lá fora, o mar cantava. As nuvens se abriram. E o sol da manhã iluminou o retrato na parede, refletindo a promessa de que o amor, mesmo nascido da dor, é o único sangue que o tempo não apaga.